Olá, cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Todo Podcast. Esse episódio que hoje tá icônico, esse episódio que é um episódio especial, um episódio que é maravilhoso porque o podcast está completando um ano, inclusive, dia 18 de janeiro de 2023, marca exatamente um ano que foi o primeiro episódio ao ar do Branding Todo Podcast. E agora, um ano depois, 9 mil ouvintes depois, 4.800 seguidores depois e quase 70 mil reproduções dos episódios, mas eu ainda não vou revelar qual é o nome desse episódio. Segura aí, porque você sabe que eu preciso dar aquela frase que vocês amam, aquelas frases que vocês já estão acostumados. Se você chegou até aqui através do link de um amigo que encaminhou para você no WhatsApp e falou: escuta o Branding Todo Podcast, é um podcast muito bom, seja bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 13 anos de experiência em construção de marcas muito queridas nesse Brasil. Grupo Tecnos, Cora, LiveUp, Ambev, Me Poupe, 99 e tantas outras marcas. E a ideia do podcast é contar um pouco da minha experiência, os meus pontos de vista, e não só os meus, como também dos meus convidados. Então, lá no final do episódio, eu vou te lembrar que se você gostar desse episódio, você tem que dar 5 estrelinhas, porque os players adoram isso, o Spotify adora quando você dá 5 estrelinhas, e encaminhar para 3 amigos para que o Branding Todo Podcast cresça e continue chegando na casa de todos os consumidores desse país. Mas não esqueça, fique tranquilo, porque lá no final eu vou te lembrar de fazer isso de novo, tá? Além disso, temos 2 outros avisos, porque agora o podcast tem vários avisos. Primeira coisa é que a lista de espera para o BDP Imersão Turma 9, que começa em março de 2023, já está aberta. Então, se você quer fazer parte desse seleto grupo que vai estudar em 8 horas de aula, com 3 masterclasses ao vivo, para aprender branding ali, ó, do começo ao final, de uma maneira imersiva, acesse galileonogueira.com/BDP, B de Branding, D de Day, P de Perto, e coloque o seu nome na lista de espera para você ser avisado em primeira mão assim que as vagas abrirem. Por que é importante você estar na lista de espera? Porque as vagas são limitadas. O nome é Branding de Perto, porque é justamente uma turma mais enxuta, uma turma pequena, em que eu consigo dar atenção para os meus alunos. Então, na turma passada, a gente lotou, e você não quer ficar de fora, que eu tenho certeza disso. Então, quem está na lista de e-mail recebe a notificação da matrícula antes do Instagram, antes do podcast, antes de todo mundo, para justamente garantir sua vaga e ter um valor ali em você deixar o seu nome e seu e-mail na lista de espera, beleza? E para finalizar, antes da gente começar o episódio, vem aí, você que está me ouvindo, por agora você está ouvindo no Spotify ou no Apple Podcasts, a gente vai ter o videocast do Branding Tudo. Então, se prepare, porque vai ter muito episódio em vídeo para você assistir em outra rede social. Não vou falar muito agora, você já sabe qual é. Mas a gente vai ter um videocast para que você me acompanhe. Você vai conseguir me ver agora, essa beleza arrumada, maquiada, produzida toda semana para fazer episódio para você. Mas por agora você só tá ouvindo o áudio. Quando a gente estrear, quando a gente inaugurar o canal, já vai ter um histórico de milhões de vídeos para vocês maratonarem todos eles. E aí vocês não reclamarem e ficarem, posta mais. Né? Não, agora vai ter vários vídeos. Inclusive, todos os episódios anteriores do Branding Todo Podcast também estarão lá. Aí você tá se perguntando, mas como que vai estar lá se só tem um áudio? Segura aí que você vai descobrir logo menos. E aí a gente pode começar o episódio de hoje. Vamos que vamos. O episódio de hoje, ele dá continuidade à sequência do que a gente vem falando ao longo do mês de janeiro de 2023, que é o mês do planejamento das marcas. Já trabalho com marcas hoje, né, atendendo como consultoria, mas também já estive no lado dentro dos times de estratégia. E eu sei que janeiro é um mês que você finaliza o seu planejamento de marca, se você começou em dezembro, ou você começa o seu planejamento de marca para aprovar ainda esse mês para começar o trabalho em fevereiro. Então, o intuito dessa série de episódios em janeiro é ser uma série de episódios que te ajudem no planejamento. No episódio anterior, você aprendeu sobre a regra do 70-30, justamente na divisão de mídia. E hoje, a gente vai falar sobre mensuração de marca, que é um tema queridinho que vocês sempre querem ouvir, mensuração de branding, vocês sempre me pedem para falar mais sobre esse assunto. E aí, quem é ouvinte cidadão da Galileia já do passado vai falar, mas eu já ouvi um episódio sobre mensuração de marca, eu já vi esse episódio. Sim, esse episódio é o episódio número 3. Ele chama Mensuração de Branding. Chama Dá pra Mensurar Branding? Na realidade, esse é o título do episódio. Só que já estamos no episódio 50 e muita coisa aconteceu do 3 pro 50. Então eu resolvi retomar esse tema, principalmente agora que você está na fase do planejamento, mas não falar só sobre mensuração de branding. Mas eu quero te convidar a refletir hoje que é possível mensurar mais do que só a imagem de marca. Quando a gente começa a pensar em mensuração, todo mundo pensa assim, eu quero mensurar conhecimento de marca, consideração e preferência. O velho trio de marca, né? Awareness, Consideration e Preference. E você quer mensurar tudo isso aqui. Legal.
Esse é o primeiro pensamento que a gente tem como profissional de branding. Eu quero mensurar quanto a marca é conhecida. E quando eu faço isso, eu também estou mensurando e monitorando o meu trabalho. Então, se eu estou mensurando o conhecimento de marca agora em janeiro e deu 4%, eu vou ter uma meta para crescer 10% até dezembro. E essa mensuração vai poder me ajudar, por exemplo, num bônus, poder me ajudar nas minhas metas individuais ou metas de time de marketing. Só que eu também escuto muitas outras coisas que minha empresa não tem dinheiro para fazer mensuração, não tem dinheiro para contratar um grande instituto de pesquisa, não tem dinheiro para simplesmente mensurar com todos os grupos que a gente precisa, não tem como fazer uma pesquisa, não tem dinheiro porque não acredita em pesquisa, enfim, tem mil versões sobre não acreditar, ou não ter, ou não poder fazer pesquisa agora. Então o episódio de hoje é mensure mais do que imagem de marca. E eu quero convidar você justamente a pensar que nesses começos, quando a marca é pequena, quando a marca não tem investimento, quando a marca ainda não tem maturidade para fazer pesquisa, quando a marca não quer investir num grande instituto, quando a marca faz pouco investimento em comunicação, não faz sentido para você realmente mensurar marca. Toda vez que vocês estudam comigo, principalmente quem é do BDP Imersão, mas quem me escuta aqui já me ouviu falar muito sobre o Brand Health Tracking, que é a mensuração de marca que não só descobre os hábitos de consumo, e como os consumidores se relacionam com a marca, como também a bateria de atributos e como também a imagem de marca. O BHT, é um nome que a gente deu na época de 99, mas tem outros nomes, Brand Power, Brand Pulse, Brand Intelligence, tem vários outros nomes. E esse é o que vocês mais me escutam falar aqui, porque esse mede diretamente o impacto em branding, que é justamente o que tem o funil de marca, por exemplo, e o funil de atributo. Só que eu preciso que vocês comecem a pensar e racionalizar junto comigo o seguinte: se eu sou uma empresa, eu sou uma marca que ela investe pouco em comunicação, ela provavelmente vai ser pouco conhecida. Se essa empresa não tem um histórico, então ela é uma marca de 2 anos, 3 anos, que ela está começando a surgir na cabeça do consumidor, faz sentido a gente fazer um BHT agora? Faz sentido? Será que você acha que faz sentido? E por que eu estou te falando isso, de fazer sentido ou não? Porque no momento em que eu faço um BHT com uma marca que tem pouco investimento em comunicação, ou ela é uma marca muito nova, muito recente, muito jovem, possivelmente, com boas chances, o seu awareness de marca, seu conhecimento vai ser 1%, 2%. E aí não adianta você fazer um BHT para mensurar a imagem de marca se você só tem 2% de conhecimento. Você vai gastar muito dinheiro, você vai gastar muita energia, muito tempo para descobrir que sua marca é pouquíssimo conhecida. E aí, no momento em que você descobre que ela é pouco conhecida, acaba sendo pior. Porque os seus investimentos estão tão pequenos ainda, ou eles ainda estão num processo de construção de imagem, que todos os seus atributos serão menores, todos os seus atributos serão com associação muito baixa. Todas as suas imagens de marca que você precisa mensurar ali, seu conhecimento vai ser 2%, 3%, mas sua consideração vai ser 1%, sua preferência talvez seja 0%. Então, no começo, se você quer fazer um BHT para mensurar a força da sua marca, sendo uma marca pequena, a minha recomendação é que você não o faça agora. Não faça isso agora. Se você falar para mim, não, eu quero fazer um BHT para conhecer mais o meu consumidor, para conhecer os atributos que ele deseja, na hora que ele vai escolher, por exemplo, um banco. Qual atributo ele precisa, qual atributo ele usa, por exemplo, para escolher um banco digital. Então, se você quer conhecer mais profundamente o seu consumidor e você quer fazer um BHT para conhecer mais a dinâmica do seu consumidor em relação a consumo de mídia, relação com a categoria, atributos das marcas dos seus concorrentes, que você quer saber marcas mais fortes ou que fazem um trabalho muito mais consolidado, faz sentido. Se você nesse momento está procurando simplesmente medir a sua imagem de marca, força, só porque você quer ter uma meta e destinar um OKR com isso, para que você até o final do ano consiga construir uma meta de 1% para 5%, a minha recomendação, se você principalmente não tem dinheiro, é não fazer um BHT agora. Porque você ainda não tem insumo suficiente. O BHT ele vem para marcas que já têm um histórico de comunicação, ele vem para uma marca que ela não só tem um histórico de tempo, uma marca que já existe há 2, 3, 5 anos, mas ela também vem muito relacionada a uma marca que tem uma frequência de comunicação. Então, quando você está fazendo um BHT, por exemplo, e você começa a investir, sei lá, R$5.000 por mês e você quer fazer um BHT mensal,
provavelmente de um mês para outro você não vai ver nenhuma mudança nos indicadores. Então recomenda-se que o BHT seja feito a cada 6 meses ou a cada 1 ano, porque aí você vai ter um trabalho de 1 ano, vai mensurar em dezembro e vai falar, não, agora realmente eu comecei em janeiro, terminei em dezembro, ou eu mensurei em janeiro do ano seguinte, e aí agora eu vejo o impacto do que eu fiz ao longo do ano. Só que se o seu investimento em comunicação é baixo, suas ativações são baixas, você não vai ter um investimento em marketing muito alto, possivelmente você vai se frustrar quando você é uma marca pequena. Porque realmente você, além de não ver uma movimentação de janeiro a janeiro, talvez você veja o índice de associação muito baixo com que você precisa de conteúdo, de informação para definir uma meta. E aí, quando você tem esse índice muito baixo, você não tem muito material de trabalho. Você vai ter pouca gente conhecendo a marca, você vai ter, algumas vezes, inclusive, você vai poder até ter respostas que são inconclusivas pela quantidade baixa de pessoas que te conhecem. Então, às vezes, você vai ter um painel, vamos pensar num painel de 150 respondentes, 10%, 15%, né, 10% das pessoas, 15% conhecem sua marca. Legal, então você tem um conhecimento de 10%, muito bom num percentual amostral. Mas digamos que só 3 pessoas conheçam, 2 pessoas conheçam. Então, o resto dos indicadores, quando você for dar uma olhada, algumas vezes pode ser sinalizado em pesquisa em que essas pessoas, essa resposta, né, de um atributo, por exemplo, ela é considerada inconclusiva porque você tem um baixo índice de pessoas que responderam e que conhecem a sua marca, por exemplo. Então você não vai poder nem assumir que você tem uma, talvez, sei lá, 4, 5, 8% de awareness ou 4, 5% de associação ao atributo, porque só 2, 3 pessoas responderam, né? Então, o BHT não é para você. E aí você pergunta, beleza, então, se eu sou uma marca pequena, quero medir a efetividade do meu trabalho, quero montar uma meta, quero montar um OKR, quero falar para o meu chefe como que eu vou ser medido ao longo desse tempo, a gente vai para um outro caminho de mostrar algumas outras coisas. Mas antes de falar de ferramenta, porque eu não quero que vocês aprendam só ferramenta, eu quero que vocês aprendam o racional por trás da escolha da ferramenta, eu preciso te falar o seguinte. Se você ainda não tem força de marca para fazer um BHT com um painel Brasil, que mostra a sua força de marca no Brasil inteiro, que reflita os consumidores, o primeiro passo, então, é entender como a sua marca é percebida hoje pela sua própria base. Imagina que você tem uma base de consumidores, você já coleta os e-mails dessas pessoas, você já tem os cadastros dessas pessoas. Essas pessoas podem ser novas consumidoras que chegaram na sua marca hoje, podem ser consumidoras recorrentes que compram sua marca há 1 ano, por exemplo, uma vez por mês. Você pode ter os consumidores ultra recorrentes que compram sua marca toda semana. Você pode ter consumidores de high ticket, ou seja, pessoas que compram acima do ticket médio da sua loja ou da sua marca, pessoas que compraram uma vez e desistiram. Você já tem uma gama de pessoas em que você já começa a trabalhar a sua marca, que você pode começar a trabalhar atributos de marca, você pode começar a trabalhar força de marca com essa base. E aí você tem outras opções que não são o BHT para justamente conseguir entender como que a sua marca está desempenhando hoje e como seus concorrentes estão desempenhando hoje com sua própria base. Claro, e aí, obviamente, quando você vai fazer um funil de imagem, de awareness, de conhecimento com quem já comprou você, possivelmente a sua marca vai ter 100% de awareness. Né? Se as pessoas já te conhecem, elas já compram de você, elas minimamente te conhecem. E se não te conhecerem, temos um problema. Se a sua própria base não lembrar de você na hora de comprar um produto, a sua marca, por exemplo, tem um problema seríssimo com sua própria base. E aí você vai ter que descobrir por quê. É por uma questão de preço? É por uma questão de... Foi desconto? Foi um feirão que aconteceu? Foi uma oferta promocional que as pessoas compraram mais o produto em si? Eu precisava comprar um óleo pro cabelo e qualquer óleo serve. E essa marca estava mais barata, eu não lembro nem de que marca era, mas é porque eu caí num mailing que estava dando 50% off. Pode ser que sua marca tenha um problema. Então vocês começam a perceber, enquanto eu estou falando aqui para vocês, que a sua própria base já vai te dar insumos muito bons para você começar a trabalhar a sua marca. Então, pensem nisso. A sua própria base pode ser uma base excelente para te dar insumos. A sua própria base pode ser uma base para te dar os atributos de marca. Por que escolheu você? Por que não escolheu você? Por que escolheu seu concorrente? Por que não compra? Por que compra? Aqui, nessa base, a gente já tem uma infinidade de caminhos que você pode seguir antes de contratar um painel Brasil. E aí, pensando que você já tem uma base, pensando que essa base de consumidores já, de certa maneira, pode te dar um percentual sólido de respostas, e aí vocês sempre me perguntam base, né? Quantas respostas, no mínimo, eu preciso ter para poder considerar que é uma amostra considerável, etc. O ideal é que você trabalhe, e gente, pessoas de pesquisa que estão aqui, pessoas estatísticas, pessoas que trabalham com dados, etc. Eu estou falando aqui
eu não conheço qual é o segmento da pessoa, eu não conheço o negócio da pessoa, eu não sei exatamente qual negócio ela trabalha. Então, claramente aqui é um número geral, genérico, sem conhecer especificidades, tá? Mas, idealmente, para você começar uma brincadeira, você tem que ter pelo menos 150 respostas, tá? Idealmente. 150 respostas, se você quiser ter uma amostra, que essa amostra seja representativa o suficiente para você começar a trabalhar com um dado. Tem milhões de outras coisas aqui que eu não posso ser irresponsável de não falar, mas se você quer uma amostra que você possa dizer que reflete o painel Brasil, que reflete o Brasil, essa amostra precisa refletir os dados do Brasil também. Tem que ter percentual de homens e mulheres, tem que ter percentual de pessoas brancas, pretas, amarelas, tem que ter o percentual de classes A, classes B, C e D, para que você possa dizer que aquela amostra representa o Brasil. Quando você trabalha com sua própria base, nem sempre você tem o dado que representa essa amostra, então você vai ter que colher. Não sei se a minha base, por exemplo, tem pessoas pretas. Você vai ter que perguntar para essa base para começar a criar uma base mais robusta. Informações sobre raça, sobre orientação sexual, sobre gênero. Se a sua base não tem isso hoje, você precisa começar a popular essa base com esses dados para lá na frente você poder ter uma análise um pouco mais completa. Então, eu não vou entrar nos pormenores aqui das especificidades que uma base precisa ter. A gente vai ter que pesquisar mais, vai ter que ler mais sobre o assunto, vocês vão ter que pesquisar mais sobre o assunto. E o meu papel aqui no Branding Tudo Podcast é, em breve, trazer um profissional de pesquisa para me explicar sobre isso. Porque aí ele vai ter toda a autoridade suficiente. Eu sou um profissional de branding, com experiência em branding, tenho experiência em pesquisa, já li muito sobre pesquisa, estudo sobre pesquisa, mas eu não posso chegar aqui e começar a falar sobre estatística, porque não é a minha especialidade. Mas a gente precisa ter pelo menos 150 respostas, tá? Para começar a trabalhar numa pesquisa quantitativa. Se você não tem essa base, porque você é uma marca muito pequena, tem pouco cliente, etc. E aí, quando eu estou falando de 150 respostas, lembrem também de uma outra coisa. Foi muito bom ter lembrado disso. Quando você manda uma mensagem por e-mail para responder uma pesquisa, nem todo mundo abre o e-mail, e nem todo mundo que abre o e-mail clica no link, e nem todo mundo que abre o e-mail clica no link e responde. E nem todo mundo que abre o e-mail clica no link e responde termina. Então a gente tem 4 barreiras aqui, tá? Então, para você ter 150 respostas, você pelo menos vai ter que mandar para 1.500 pessoas. Geralmente, o índice de resposta em pesquisa é de 10% se você tem uma base muito engajada, então vai ser 150, ou de 5% se você tem uma base um pouco mais fria, que não está disponível para responder pesquisa, não quer responder, não tem paciência, não tem saco. E vale lembrar que também, para você engajar a sua base, você tem que dar alguma coisa para ela. Um voucher de desconto, uma sessão extra, uma sessão grátis, um combo, que seja para quem respondeu, para que a pessoa destine 5, 10 minutos para responder a sua pesquisa e ela seja recompensada por isso, tá? Então, beleza. Se você não tem essa base, principalmente, ou você quer tornar o seu processo de pesquisa um pouco mais completo, você tem um negócio chamado pesquisa quantitativa, que é isso que eu acabei de explicar, mas você também tem a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa é aquela pesquisa em que você chama 5, 6 consumidores individualmente e entrevista esses consumidores com qualidade. Você monta um questionário com suas principais dúvidas, seus principais anseios, suas principais perguntas, entrevista essas pessoas e colhe essas respostas, e você faz isso com pelo menos 5 ou 6 pessoas, e que daí, com esses resultados de 6 pessoas, você já tem pelo menos um bom caminho e um direcionamento do que você pode fazer com sua marca. Lembrando que 5 e 6 pessoas também é um tamanho ideal para você entrevistar a sua base, porque diversos estudos já mostram, e depois o Zé Lucas da Insights vai vir aqui, que a partir da 7ª pessoa entrevistada numa qualitativa, a partir da 7ª pessoa entrevistada numa qualitativa, você já começa a ter respostas que aparecem com frequência, as mesmas respostas aparecendo com frequência. Então, quando você entrevista 7 ou você entrevista 10, possivelmente as respostas vão vir muito parecidas a partir da 7ª pessoa. A 8ª, a 9ª, a 10ª, elas vão falar mais ou menos as mesmas coisas que já foram faladas pelas 7 primeiras. Não adianta você fazer a qualitativa com 10, 15, 18, 25, 35 pessoas, em que você vai entrevistar por meia hora todas as pessoas, suas respostas vão entrar num padrão e elas vão ficar muito parecidas umas com as outras. Então, recomenda-se entrevistar pelo menos entre 6 e 7 pessoas. Com os dados da qualitativa, você já tem muita coisa para trabalhar. O roteiro de perguntas pode contemplar como você escolheu a marca, por que você escolheu a gente, por que você não escolheu a gente, quem você considerou no processo de compra, que outras marcas vêm na sua cabeça. Então, com as respostas dessa qualitativa, entre uma empresa
que não tem nada de dado, e você ter 6 respostas, você já tem bastante coisa. O seu consumidor já comprou de você, ele já tem uma interação com a marca, ele já pode falar com mais propriedade. O seu desafio é pegar perfis diferentes para que você consiga ter o máximo de pontos de vista. Quem acabou de comprar, fez a primeira compra, quem já compra recorrente, quem compra acima do ticket, quem não compra, quem comprou uma vez e não comprou nunca mais. Tenta conversar com esses perfis porque você vai ter uma imagem de marca muito mais completa. Ela não é considerada uma quantitativa. Todo mundo falou que conhece o Nubank, não é qualitativa. Então, posso considerar o awareness de 100% do Nubank? Não pode considerar. Ela não é uma amostra significativa, ela não representa o Brasil, ela não é quantitativa, ela é uma quali. Você vai ter ali respostas em profundidade, em que vários insights, vários insumos vão aparecer, mas você não pode assumir uma premissa que sua marca é 100% conhecida, porque todo mundo respondeu que conhece. Então, a qualitativa é a primeira pesquisa que eu recomendo para quem não tem dinheiro para fazer investimento, para que você pelo menos tenha algum dado. E aí, quando você for apresentar para o seu chefe, você vai falar, olha, a gente vai investir esse ano no atributo de segurança, porque a gente entrevistou 6 consumidores e os 6 falaram que não se sentem seguros, ou sentem pouco seguros, ou acham determinada marca mais segura que a gente. O seu chefe vai falar, beleza, mas por que você tomou essa decisão? Porque a gente ouviu os 6 consumidores. E eles falaram para nós, em entrevistas individuais. Então não foi eu que inventei, não foi eu que tirei da minha cabeça, foram os consumidores que me disseram. Você vai encontrar uma primeira pergunta do seu chefe, com toda certeza. E aí você vai colocar aqui na edição aquela vozinha, bem de vozinha de pensamento do seu chefe, que é: nossa, mas você só entrevistou 6 pessoas? Como assim? Você está assumindo, porque 6 pessoas é pouco demais. E aí você que ouviu o Branding Tudo Podcast vai responder que diversos estudos, e depois eu vou colocar na descrição desse link esses estudos que mostram que a partir da 7ª pessoa as respostas são um padrão, e aí você fala pro seu chefe, fala exatamente isso. Gatinho, gatinhe, olha, a partir da 7ª pessoa a gente tem um padrão, então o ideal é entrevistar 6 pessoas. Aqui não é uma pesquisa quantitativa, eu não estou representando o Brasil, a amostra do Brasil. Eu estou saindo de um lugar que eu tinha 0 dados e agora eu tenho 6 respostas. Então é melhor que eu tenha 6 do meu próprio consumidor do que nenhuma para tomar uma decisão. E aí você dá um truco no seu chefe, que é, bom, se você está achando 6 pessoas pouco, se você está achando que essas respostas podem não representar, imagina quando a gente não tinha nenhuma resposta. Imagina quando a gente tinha 0 respostas. Imagina quando o consumidor nunca nem falou com a nossa marca. Então você realmente quer desconsiderar 6 respostas e passar por uma premissa de que a gente vai tomar decisões baseadas em no ar. Eu estou fazendo agora, para quem está me ouvindo, estou fazendo um gestozinho de colocar o dedo na boca para sentir o vento, tá? E aí você coloca o dedo para cima e sente o vento. Então, basicamente, convença o seu chefe que melhor 6 respostas do que nenhuma. E que se 6 respostas já são o suficiente para você tomar decisão, ótimo. Se ele reclamar mais, você fala, gatinho, libera dinheiro para pesquisa, né, amor? Você não tinha resposta nenhuma. Eu fui lá, pau pra toda a obra, chamei 6 consumidores, conversei com 6 pessoas em meia hora cada entrevista, então eu gastei 180 minutos, provavelmente, 180? Não, eu gastei bem mais, né? Eu gastei 1.800 minutos entrevistando os 6 consumidores, e no final das contas, tá dizendo pra mim que não vale, me dá dinheiro então, tá? Esse é o primeiro ponto. Se você não fala, não, beleza, eu já fiz a quali, já tenho 6 pessoas, já tenho boas respostas, já tenho bons direcionamentos, mas eu queria mais. Eu queria fazer mais coisas, eu queria entender mais sobre a minha marca. Você pode usar o recurso da pesquisa de NPS, o Net Promoter Score. O NPS é uma excelente ferramenta para entender o quanto sua marca está agradando um consumidor a ponto dele recomendar para um amigo. E o NPS é uma grande qualitativa também, só que de uma maneira mais até quanti. Porque o NPS é um formulário que você vai mandar para seus consumidores que compraram com você, tiveram uso do seu serviço. E o NPS tem aquela velha pergunta, né? De 0 a 10, o quanto você recomenda o Branding Tudo Podcast para os seus amigos ou familiares? Essa é a pergunta clássica do NPS. 0 a 10, se você tem os consumidores respondendo de 0, basicamente, a 6, se eu não me engano, são detratores, são respostas que na metodologia do NPS são consideradas ruins. 7 e 8 são considerados neutros, são pessoas que gostam da sua marca, mas nem tanto. 9 e 10 são promotores, são pessoas que adoram sua marca e vão promover para os seus amigos. E embaixo tem um campo que, por que você deu essa nota? E os consumidores geralmente escrevem. Mesma coisa de um qualitativo, eles vão dizer lá o que eles querem, eles vão escrever. Tem gente que escreve, tem gente que não escreve. Se as pessoas escreverem, mais do que 6 pessoas, ótimo, você vai ter uma grande qualitativa com um monte de gente que escreveu um depoimento ali dentro do seu formulário de NPS e você vai poder dizer para o seu chefe, olha, agora a gente tem 49 respostas porque todo mundo respondeu o formulário, porque você não precisou entrevistar todo mundo. Mas você já vai ter um grande insumo
de dado para começar a trabalhar o seguinte. Beleza. Se as pessoas não recomendam a minha marca de 0 a 6, elas são detratoras, né? São comentários negativos. Vamos ler os comentários para aprender sobre isso? Por que a marca não é recomendável? E aí a gente vai aprender mais sobre produto, sobre serviço, sobre experiência, sobre pagamento, sobre o funcionário que atendeu, sobre a qualidade do produto entregue, sobre a entrega, sobre o frete, sobre o tempo de resposta, sobre o tempo de atendimento. Você quer mais dado do que esse para tomar a decisão e planejar a sua marca? Você já tem um excelente dado. Você não precisa fazer um BHT para isso. Se você tem os consumidores, né, do 0 a 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, você ainda, além de você já ter muito dado para tomar decisão, você ainda vai poder clusterizar em 3 grupos. Os grupos de detratores, os grupos de neutros, os grupos de promotores. Você vai conseguir classificar, então, quantos por cento de promotor? Eu tenho 10%. Poxa, talvez a minha meta seja aumentar de 10% para 50%, os meus promotores. E eu vou ler o que eles me falaram, que são as minhas fortalezas de marca, e vou reforçar isso nos meus canais, e vou ler o que os detratores e os neutros falaram, para justamente converter esses pensamentos que estão ali, como barreiras, como experiência, melhorar o produto, melhorar a comunicação, melhorar os atributos de imagem que eu vou trabalhar, e eu incluo isso na minha comunicação. Então, de novo, você não precisa de um BHT para tomar decisões racionais sobre marca. Você pode ter um NPS. E aí eu já sei que você está pensando no negócio, porque você já ouviu falar sobre NPS em vários outros congressos e palestras e podcasts e falaram, nossa, mas o que é que tem NPS com branding? Nossa, mas NPS é muitas outras coisas, não é só a marca, é o produto, é a experiência, é o atendimento ao cliente, é o preço, é o desconto, é o frete. Sim, é tudo isso. Só que tudo isso também é marca. Então, se você não tem um BHT, se você não tem, de fato, uma ferramenta que mede 100% branding, você vai para um segundo aspecto da marca, que é a experiência que o seu consumidor tem com ela. Se o seu consumidor dá de 0 a 6 uma nota que ele não recomenda a sua marca para amigos familiares, ou ele até recomenda, mas com uma força muito baixa, temos um problema de imagem de marca aqui que pode ser resolvido através de produto, atendimento e todas as outras esferas. Mas algumas vezes você vai poder ler nas respostas que você recebeu de 0 a 6 porque a mensagem era confusa, que a página do site estava descrita de uma maneira ruim, que as pessoas descobriram determinado valor de marca quando elas leram tal formulário do site, ou elas não viram, ou elas viram um anúncio de vaga, mas foi confuso. Vão ter insumos de marca que você precisa trabalhar ali. E quando você lê os positivos, né, as pessoas que recomendam, os promotores, ali também pode aparecer no seu formulário bastante informação do tipo, cara, o atendimento é excelente, é humanizado, eu adoro porque é rápido. E dali você já pode começar a tirar os primeiros atributos de marca. Olha, se todos os promotores adoram o nosso cartão de crédito, vamos falar mais sobre ele. Se eles adoram a segurança que a gente transmite, eles adoram a confiança que a gente transmite, que tal a gente fazer campanhas de segurança e confiança para reforçar os grandes atributos positivos que vieram dos promotores? Então você consegue me entender que por mais que eu não tenha um BHT, eu posso ter muitos insumos em NPS para transformar isso nos primeiros atributos de marca, nos primeiros valores de marca. Eu posso reforçar isso na minha comunicação porque eu já vi lá. E quem está me dizendo é o consumidor. Então é uma grande pesquisa que te dá insumos também, tá? E a segunda coisa que você tem que começar a pensar que o NPS... mas eu tenho um problema de produto. E o NPS só aparece coisa de produto, só de atendimento. Ela só aparece coisas que não são relacionadas à marca. E aí não está sendo muito útil para mim. A gente pode ir para uma segunda ferramenta chamada de CSAT, do Customer Satisfaction, CSAT, CSAT. Ela é uma métrica excelente para você também começar a trabalhar com sua própria base, outros aspectos da marca, de satisfação do cliente, em cima da qualidade da experiência do produto, de tudo que ele fez, saindo daquele lugar de o quanto você recomenda de 0 a 10 e passando a ter uma avaliação muito mais minuciosa sobre experiência, sobre satisfação. Você vai conseguir, por exemplo, quebrar dentro de um CSAT todo o processo de venda, todo o processo de jornada, toda a experiência do seu produto, a embalagem, o produto, a entrega. Você vai poder avaliar cada um desses detalhes num CSAT. E o CSAT pode te ajudar a tomar decisões também baseadas em marca. Então, vocês já começam a ver nesse episódio que você não precisa ter só necessariamente um BHT para trabalhar marca. Essas duas ferramentas, NPS e CSAT, podem te ajudar muito a tomar decisões de marca, principalmente para você que é uma empresa que talvez não queira investir, não tenha dinheiro, não tenha maturidade, não tenha um chefe que entende de pesquisa. Mas essas duas métricas, NPS e CSAT, já são muito mais consolidadas do que um funil de marca. Essas duas disciplinas já foram muito ensinadas dentro das empresas. Então, é mais fácil que o seu chefe
dê valor ao NPS do que valor a um funil de marca. É mais fácil que ele diga que o CSAT é mais tangível do que necessariamente um funil de conhecimento. Então, trabalhe esses dois recursos dentro da sua própria base, que você já vai ter muitos insumos legais, você vai ter muitos insumos bons para trabalhar a sua marca. E aí você não precisa ficar dependendo de verba o tempo inteiro para ficar fazendo essas ferramentas. E aí, o NPS, por exemplo, você pode fazer um Google Forms. E você vai pegar a pergunta padrão do NPS, né? O quanto você recomenda, 0 a 10, a marca tal para seus amigos familiares, que é a pergunta padrão do NPS. A partir daí, você já consegue rodar com sua própria base. Você pode pedir para o consumidor te responder. Diferente de uma pergunta de atributos de imagem, que são perguntas que não podem ter viés, são perguntas que precisam ser muito bem escritas, são perguntas que precisam ter um pesquisador ali, uma pessoa de pesquisa que precisa estruturar até a ordem das perguntas, a aleatoriedade das respostas, a sequência de perguntas para que não haja um viés. Então, o BHT, por exemplo, vai te demandar muito mais inteligência em pesquisa, e você tem um pesquisador, e tem uma empresa, tem um instituto para elaborar o estudo, do que o NPS. O NPS é uma pergunta só, com uma caixa de pergunta para responder, e acabou. Não tem viés, é o quanto você recomenda, 0 a 10, e por que você deu essa nota, fim. Ali você já vai conseguir você mesmo fazer isso. E é melhor que, de novo, o mantra desse episódio é melhor que você tenha algum dado do que dado nenhum. É melhor que você entreviste a sua própria base do que base nenhuma. É melhor que você faça alguma coisa em pesquisa para ter um insumo do que simplesmente você, mais um ano, tome decisão baseado em eu acho que a gente deveria esse ano fazer uma campanha de segurança. Eu acho que esse ano a gente deveria fazer uma campanha de solidez. Baseado em quê? Porque o chefe pediu, porque o dono pediu, porque o fundador acha. Então, eu já te apresentei aqui duas possibilidades. NPS, CSAT e esse benefício de mensurar a marca. Por que você precisa considerar essas ferramentas? Por que eu estou te falando isso? Já falei no começo do episódio, vou reforçar. Se você tem uma marca que é pequena, com uma popularidade muito baixa, o BHT não vai ser útil para você. A sua marca vai ser insuficientemente pequena, ela vai ser muito pequena na sua base e ela não vai te dar dados concretos. Se você é uma marca que não investe em comunicação, a sua marca, mês a mês, não tem um investimento alto em comunicação ou com frequência de comunicação, não vai existir mudanças entre a primeira mensuração e a última mensuração. Então não adianta você ficar falando, eu quero medir o meu trabalho, quero colocar um OKR ali de crescimento. Se a marca não investe em comunicação, você vai medir o awareness de marca no começo do ano, em janeiro, 4%, e julho vai ser 4%, dezembro vai ser 4%. Se você tem R$1.000 por post para poder fazer crescer a sua marca, lindo, eu já quero te informar, não vai crescer, tá? Não vai ter resultados de um mês para o outro. Você vai poder crescer, claro, em popularidade, mas talvez não seja de janeiro a fevereiro. Vai ser de janeiro de 2022, janeiro de 2023 a janeiro de 2024, aí você vai poder ter de 4% para 5%. Uma awareness menor, mas você vai crescer 1 ponto ao longo do investimento em comunicação que você fez. E a outra coisa, né, que eu tinha falado aqui também, não faz sentido você mensurar isso mensalmente. Não existe, né? Se você é uma marca pequena, com pouco histórico de comunicação e pouco dinheiro em investimento em comunicação, se você faz um NPS todo mês, toda semana, né, sua marca não vai crescer. O seu NPS não vai melhorar de um mês para o outro. Se você não está fazendo melhorias de produto, se você não está fazendo melhorias de inovação, se você não está fazendo investimento em comunicação, se você não está investimento em serviço, se você não está contratando gente para melhorar o atendimento. Se você não está fazendo nenhum tipo de movimentação, não precisa fazer uma pesquisa mensalmente. Faz o NPS semestralmente, faz o NPS anualmente, tá? Então, eu lembro você isso para que você não caia na falácia de, não, vou rodar um NPS todo mês. Eu tô falando isso porque eu já trabalhei em uma empresa que pediu para mensurar NPS todo mês. E eu falo assim, gente, mas não tem nem volume de novas... Não faz sentido você mensurar todo mês, não tem volume de consumidores para você conseguir ter uma mudança de um mês para o outro. E você tem um monte de outras coisas para melhorar. Então, se o seu produto tem um bug e você não corrige num bug, vai dar problema no NPS do mês que vem. Então, do que adianta também você ficar rodando, fazendo leitura de dado, baixando, mandando e-mail, desgastando sua base para ter os mesmos resultados. Então, faz semestralmente ou faz anualmente. Aí você está me perguntando, Galileu, mas e aí? Se eu vou fazer só anual e eu estou fazendo alguma cagada na minha marca, como que eu vou melhorar se eu só vou fazer a mensuração em janeiro de 2024? Né? No NPS em si, não vai ter muito o que fazer. Aí você talvez queira reduzir para o semestral. Mas se você não tem um volume, não tem nada, você vai ter que fazer um aprendizado e combinar esse jogo com o seu chefe. Falar, olha, a gente só vai mensurar uma vez por ano, tá?
E uma vez por ano, a gente vai começar a fazer a leitura de janeiro, vai trabalhar em cima do que apareceu em neutros, detratores e promotores, e a gente só vai fazer uma leitura em janeiro de 2024. Pode ser que as nossas ações agora não reflitam muito bem, não funcionem, não convertam esses NPS, mas a gente só vai saber ano que vem. Tudo bem por você? Não tudo bem? Como a gente pode diminuir essa sensação? Como que a gente pode diminuir esse medo de estar fazendo coisas que não vão mudar o ponteiro? Existem métricas auxiliares. Então, se você está fazendo, por exemplo, Instagram, sua marca está crescendo em engajamento, você está crescendo base, está aumentando o número de compartilhamentos, você está vindo muita gente do site comprar, vindo do Instagram, você está tendo uma conversão boa do Instagram. Então, lembrem de olhar as métricas auxiliares e complementares. Não fiquem baseados apenas no NPS ali. Minha métrica para ser medido por bônus vai ser o NPS, vai ser uma leitura anual. Olha as métricas suplementares, as que estão ali para te complementar. Então, a awareness de marca, por exemplo, quando você mede anualmente, numa empresa menor, por exemplo, você vai falar, não, tudo bem, eu não sei se minhas campanhas estão funcionando. Dá uma olhada em pesquisa, em busca, em search, no Google, ali no Google Trends, se sua marca cresce a busca. Se não aparece ainda, porque ela é pequena demais no Google Trends, olha no Search Console, dentro do seu próprio Analytics, vê se aumenta o tráfego direto de um mês para o outro. Vê se aumenta a gente vindo do Instagram, vê se aumenta a gente vindo do e-mail, vê se a sua base de e-mail cresce, se as pessoas estão se cadastrando. Então, olha as métricas auxiliares. Não fica olhando só para uma métrica e define que ali, cresceu a marca, aumentou a awareness ou não. Se você não tem uma leitura de awareness anual, mas você cresce mês a mês o termo pela sua própria marca em busca todo mês, tá indo para um trabalho bom. Não, tá fazendo flat, a sua marca não tá crescendo, ela não tá... Todo mês eu olho ali no Google Analytics e o tráfego direto não aumenta. Aí a gente tem um problema. Mas você já pode atuar. Então coloca métricas ali complementares, beleza? E por fim, eu quero deixar recomendações, né? E as recomendações para todo mundo que quer fazer essa coisa de awareness e BHT, e funil, e imagem, consideração, melhore sua casa primeiro. Se você fizer o NPS e o CSAT, já vai ter tanta coisa para você resolver que a última das suas preocupações é saber se sua marca é conhecida ou não. Melhore sua casa agora para que quando você fizer um investimento em comunicação para tornar a marca conhecida, aumentar o conhecimento, fazer Big Brother, fazer rádio, fazer TV, fazer um investimento em influenciador, a sua casa está pronta. E os seus próprios consumidores, a sua própria base está te dizendo o que você tem que fazer. Então, use dessa inteligência. Segunda coisa, faça qualitativa. Pega as qualitativas, senta para conversar com o diacho do seu consumidor. Qual foi a última vez que você sentou meia hora para fazer um papo despretensioso com o consumidor, que você chamou ele na sua loja, ligou para ele, marcou um call? Faz essas conversas, já vai ter muito insumo. É melhor conversar com o consumidor do que não conversar com ninguém, beleza? Eu também gosto de relembrar a frase do mantra do episódio de hoje, que é melhor algum dado do que dado nenhum. Mas o dado está enviesado. Mas é o dado da própria base. É o dado de quem já comprou. Eu queria saber quem ainda não compra comigo. Eu queria saber as barreiras. Por que as pessoas não compraram? Se você não tem dinheiro, não tem investimento, não quer contratar um instituto, gatinho, você quer demais. Você quer demais. Você não quer investir, não quer contratar. E você ainda quer saber quem não comprou a sua marca, os motivos pelos quais elas não compraram, e por que elas não compraram, e quais elas preferiram, e quais elas... Você precisa ter dinheiro, né, amor? Não dá pra você ficar fazendo também, descobrir o painel de não consumidores de graça. Aí você vai colocar o seu funcionário para sair na rua perguntando se conhece a sua marca. Se ele falar que não conhece, mas conhece o seu concorrente, você vai fazer uma entrevista com ele. Mas assim, pelo amor de Deus, né? Então, por favor, se você quer ter um dado tão rico e tão completo para tomar decisão, invista. Não vem ficar fazendo um gambiarra mequetrefe, não, tá? E por fim, se você vai arriscar a fazer uma quantitativa com a sua própria base para tentar medir funil de marca, imagem, o que seja, tome muito cuidado com o viés na escrita. Profissionais de pesquisa se formam, as pessoas que elaboram questionários têm experiência suficiente para construir um formulário que tem o mínimo de viés possível. E aí você deve estar perguntando, que viés é esse que você está falando? Vou dar um exemplo. E esse exemplo eu tenho certeza assim, que vai cair naquele exemplo clássico, tá? Mas vamos lá, vou escrever um formuláriozinho para o Galileu Branding, para os alunos do BDP Imersão. Então vamos pensar, a base é de quem já fez o curso, pessoas que compraram, pessoas que se formaram, tá? Tem interação comigo, já teve aula comigo, já me conhece, não. Aí a minha pergunta na quantitativa é assim, o quão bom você acha que o BDP é?
de 0 a 10. Imagina, o quão bom você acha. Eu não dou a possibilidade dele achar ruim, eu não dou a possibilidade dele achar médio, porque eu já enviesei a pergunta para que ele, a pessoa que vai responder, minimamente ela já acha que é bom. Porque ela fez o curso, ela comprou, então eu que estou escrevendo já considerei a minha visão de mundo, a minha opinião de que é bom, e já coloquei no enunciado da pergunta que é bom. Então a pergunta não é o quão bom você acredita que o BDP Imersão é. A pergunta, ela vai num campo mais neutro. De 0 a 10, o quão satisfeito você está com o BDP Imersão. É isso. Qual o seu nível de satisfação com o curso que você acabou de adquirir, de 0 a 10? Não é o quão bom, o quão excelente, o quão ruim você acha que é. Não, é qual o seu nível de satisfação. Vocês perceberam a nuance? Uma coisa é você perguntar qual o nível de satisfação, outra coisa é perguntar quão bom. Nosso cérebro é suscetível a qualquer viés. A gente tem um livro, o Nudges, que eu já falei 1000 vezes, a gente é suscetível a 400 mil vieses. Então, se a sua pergunta vier enviesada, é um problema, tá? Então, tome muito cuidado na escrita. Revise muito se você realmente fizer por conta própria. E, por fim, se você fizer por conta própria, assuma os riscos de fazer uma gambiarra sua, tá? Confiança dos dados, a confiança da análise, o viés da escrita, assuma o seu BO. Tá? Então, se o seu chefe, no final das contas, fala assim, nossa, eu não estou confiando muito nessa pesquisa, nossa, eu achei essa pergunta meio torta, nossa, eu acho que a base que você entrevistou ela tá meio enviesada, você só pegou mulheres, só pegou homem, ou só tem gente nova, assuma esse BO. Você vira para o seu chefe e fala, é isso mesmo. Foi assim que eu fiz, era melhor isso do que não ter nada. Assuma. Nossa, a gente fez uma análise, tomou uma decisão de investir em determinado produto com base nessa pesquisa, a gente se fufula na frente porque não rodou. A pesquisa mostrou uma coisa e na prática foi outra. Assuma que foi uma gambiarra que você fez para tomar essa decisão. E com essa decisão tomada, você tem o ônus e o bônus. Pode dar muito bom, pode ser ótimo, pode ser te guie muito nas decisões, mas se você fez por conta própria, você não é pesquisador, você não é um instituto de pesquisa, você não tem especialização em estatística, você não tem nada que de fato pode dar 100% de confiança na sua pesquisa. Então, se você não tem nada disso, meu amor, assuma esse BO e simplesmente fale, esta pesquisa foi uma gambiarra para que eu tenha pelo menos algum insumo para tomar uma decisão. E isso implica em ter feito uma pesquisa que talvez foi muito boa ou muito ruim, beleza? Não queira substituir um profissional de pesquisa fazendo uma gambiarra no Google Forms e dizendo que foi uma pesquisa de mercado, porque não foi. Foi uma pesquisa que eu fiz com minha própria base para ter algum insumo, beleza? Então, encerramos o episódio por aqui. Se você gostou desse episódio, te lembrei lá no começo, eu falei lá no começo, eu vou te lembrar agora. Se você gostou desse episódio, não esquece de dar 5 estrelas no seu player. No Spotify, você entra lá, Branding Tudo Podcast. Embaixo do login do Branding Tudo tem o campinho para você dar estrelinha para você seguir o podcast. Dá suas estrelinhas. As plataformas adoram quando a gente faz isso, quando vocês fazem isso, porque isso sinaliza que é um conteúdo de qualidade, que ele pode distribuir para mais gente, que pode incluir em playlists, que pode incluir em campanhas promocionais. Então, ajuda o Branding Tudo Podcast quando você faz isso, tá? Você dá os 5 estrelinhas e você encaminhando para pelo menos 3 amigos, você aumenta a audiência. E você garante a renovação do seu visto de cidadão da Galileia para continuar acessando os conteúdos. Então, se você não mandar para 3 pessoas, meu amor, você vai perder o seu visto, você não vai poder ver o meu Instagram, porque eu vou te bloquear. Você não vai poder escutar mais o Branding Tudo Podcast, porque eu também vou te bloquear, e você vai perder acesso a essa maravilha, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast.